Obrigado pela participação. Estamos aqui recebendo mais uma vez a BBCE, com quem temos tido aí uma colaboração antiga e frequente, e de forma muito especial, né, Camila e Rossetti, sobre derivativos, né? Já tivemos aí uma longa jornada em torno desse assunto, inclusive muito recentemente, em 2023, se eu não me engano, fizemos um diagnóstico completo, uma pesquisa com os associados, diversas lives para entender, né, o que é que faltava ou o que é que emperrava o desenvolvimento dessa forma, né, desse produto no Mercado Livre. E o assunto, então, vem sendo trabalhado de forma muito especial pela BBCE, né? Eu sei que vocês têm novidades, inclusive no campo jurídico, né? No campo tributário, digamos assim. Então, a gente está realizando aqui essa live para que a BBCE possa nos explicar e nos mostrar o que é que vocês estão aí trabalhando com derivativo, como é que vocês estão vendo o futuro próximo desse produto, quais são as possibilidades que a gente deve ter pela frente em relação a esse tema, tá certo? Então, quero agradecer mais uma vez a Camila, de forma muito especial, CEO da BBCE, o Rossetti, diretor da BBCE, por estarem aqui conosco também, como ouvintes, e também poderão participar depois do debate o Luiz Calabró e o time do escritório. Então, assim, feito essa abertura, Alexandre, já passo para você que vai coordenar essa live. Obrigado mais uma vez. Obrigado, Rodrigo. Então, agradecer aqui novamente nossos convidados, né? Passar a palavra para eles. Então, a ideia hoje é a gente discutir aqui um pouco derivativos, né? Os riscos que os derivativos podem trazer aí uma proteção para o mercado, né? Discutir um pouco também os impactos aí da reforma tributária, como que isso pode alavancar aí a negociação de derivativos no mercado. Então, sem mais delongas aqui, passar a palavra para a Camila, para o Rossetti aqui, para a apresentação, e depois a gente abre aí com um debate com a BBCE e os associados. Tá certo, pessoal. Bom dia a todos e a todas. Para a gente é um prazer novamente estar aqui na Abracel, né, com quem a gente tem conversado bastante e nos propiciado momentos especiais para a gente contar um pouco do que a BBCE vem feito no decorrer aqui do tempo. E hoje a gente vai falar sobre esse tema, que são os derivativos, que geram bastantes dúvidas e reflexões jurídicas, né? E a BBCE, pensando no mercado de capitais, em 2020, requereu e obteve a autorização da CVM para atuar como uma administradora de balcão. A partir de 2021, foi possível o serviço de registro aqui na nossa plataforma dos derivativos e pudemos também criar a nossa própria autorregulação, que é um pilar de segurança muito importante aqui para a BBCE. A BBCE nasceu há mais de 10 anos, né, com o objetivo de trazer liquidez, conectar o mercado de energia, né? E nos últimos tempos, a gente vem trabalhando em várias iniciativas, né, construindo, investindo muito em soluções customizadas e na parte de segurança, né, principalmente, né? E aí, falando um pouquinho de segurança, eu achei interessante trazer aqui uma visão, porque depois a gente mergulha nos derivativos que também são objeto, né? Mas trazer para vocês um overview do que a gente tem feito e das nossas entregas para o mercado recentes, né? Então, no ano passado, a gente iniciou o projeto de segurança com a supervisão do IHUB. Novamente, como eu comentei, a gente tem uma autorregulação própria, né, que tem skills do mercado de capitais e que também tem know-how para isso, né, e um sistema proprietário que foi desenvolvido. Então, a nossa autorregulação, com o nosso apoio de BBCE, a gente montou um manual de governança, no qual a gente estabeleceu as regras do que seria essa supervisão e quais seriam as medidas de enforcement, né? Esse projeto teve muito sucesso, a gente fez um período educacional, posteriormente ele entrou em vigor em maio, né? O objetivo desse projeto era qual, né? É termos transparência de preços na plataforma, tá?
E o que a gente notou, que é muito interessante contar para vocês, é que desde o início do projeto, a gente foi verificando uma redução do número de alertas, a gente verificou uma redução significativa das medidas de enforcement. Então, as cartas que a gente, no início do projeto, mandou para os nossos clientes, hoje, eu tenho um dado que até atualmente caiu em 81%. Desde maio, a gente não recebeu nenhuma denúncia do mercado sobre preços artificiais. Então, isso significa que esse education tem surtido efeito e a gente tem conseguido garantir uma transparência real de preços aqui na plataforma. Tá? O passo seguinte que a gente desenvolveu foi o nosso relatório de liquidação, que foi entregue em junho, né? O relatório de liquidação foi uma ferramenta que a gente proveu aos nossos clientes, de forma que eles podem visualizar as operações que ele tem dentro da BBCE de uma forma fácil, fazendo essa gestão do portfólio, e no final ele saber se ele teria a pagar ou receber no final do mês. E acoplado com esse projeto veio o projeto de liquidação financeira, né? Então, o que propiciou o que propiciou o projeto de liquidação financeira, né? A partir do relatório, os clientes que aderirem podem liquidar suas operações dentro da BBCE por meio de um agente financeiro com apenas um pagamento ou um recebimento, né? E qual foi o objetivo desses projetos? O objetivo foi, primeiramente, reduzir risco operacional do próprio cliente, dar para o cliente uma facilidade de fazer somente um pagamento ou um recebimento, e também reduzir a questão de risco de liquidação. Tá? Também dando para vocês uma ideia de quanto esse projeto tem sido importante, né? A gente fez 2 liquidações piloto e agora a gente já fez 2 liquidações efetivas. Na última liquidação, se a gente tivesse feito a movimentação financeira das liquidações bilaterais, a gente teria, entre os participantes, a gente teria um volume financeiro de 140 milhões. E fazendo na multilateral, esse volume caiu para 13 milhões. Então, efetivamente, a gente tem aí um maior controle, um maior benefício, e a gente acredita muito que pode organizar as operações dentro da BDCE com esses 2 projetos. Tá? Passo seguinte, a gente fez em julho uma chamada ao mercado, a nossa primeira chamada ao mercado, para ouvir os comentários sobre o nosso contrato padrão. O contrato padrão da BBCE tem mais de uma década. A gente entende que é uma fortaleza do mercado, né? O contrato mais utilizado pelo mercado. Então, a gente entendeu que, sendo um contrato do mercado, o mercado tinha que ser chamado para nos falar aquilo que poderia ser melhorado. E pensando nesse arcabouço de segurança, né? O contrato, a gente teve como objetivo torná-lo mais conciso, né? Tentar tirar suas ambiguidades, né? E, ao mesmo tempo, pensar em questões de segurança extra que poderiam ser incorporados nesse contrato. A gente fez a abertura da chamada, recebemos os comentários dos nossos clientes e agora faremos uma devolutiva com a minuta final do contrato padrão. Né? Semana passada, fizemos a nossa segunda chamada ao mercado. Agora, para falar de um tema um pouco mais complexo, né, que é a questão de gestão de risco e exposição dentro da BBCE. Sabemos da dificuldade, sabemos que as casas têm a sua própria fórmula, vem o risco cada um de uma maneira, porém entendemos que, em sendo a BBCE o lugar onde essas empresas se conectam, né, e tem um volume muito grande de operações, apenas esse ano já passaram no nosso sistema 50 bilhões de reais, equivalente a 200 mil gigawatts.
Ora, então, assim, um volume expressivo, então faz sentido que a gente tenha essa questão da exposição aqui dentro, mas desde que ela seja construída de uma forma que o mercado entenda o racional e também compartilhe, né? Por essa razão foi que a gente contratou o parceiro, a Volt Robotics, né? Que é uma empresa super conhecida pelo mercado, que entende muito das questões de risco, para nos ajudar a fazer esse desenho. E a partir da chamada ao mercado que realizamos na quarta passada, a gente fez, assim como no contrato padrão, a gente abriu para os comentários do mercado, né? Então, vamos receber esse comentário, vamos digerir e vamos marcar a resposta à chamada, na qual a gente vai apresentar as modificações que foram feitas no desenho inicial, né? Qual o objetivo desse projeto? É exatamente fazer uma gestão da exposição dentro da BBCE, né? O passo, e temos a perspectiva, então, de entregar tanto o contrato padrão quanto os cálculos de risco, né, em outubro, no setembro e outubro, né, dos próximos meses. O passo seguinte é falar sobre constituição de garantias, né? O projeto de constituição de garantias também está atrelado o de regras de default, né? O que a gente quer exatamente é prover mais segurança com base na alavancagem dentro da BBCE, e daí ser importante a gente ter regras muito claras para os participantes, assim como a gente fez nas regras da supervisão, que foi um documento que todos sabem como é a regra do jogo, assim como a gente fez na normatização, que está disponível no nosso site, como a gente chegou ao resultado, aqui também, como que a gente eventualmente vai utilizar essas garantias, como que vai funcionar, o que vai poder ser dado, o que não vai poder ser dado, né? Então, a gente tem como perspectiva, no próximo final de ano, no último trimestre do ano, no mais tardar no primeiro TRI de 26, entregar mais esses 2 passos, né? E falando de segurança, a gente volta para o nosso tema aqui desculpa, de derivativos, né? Daí vocês verem no nosso roadmap também a migração dos derivativos para o eHub, né? A gente entende que mais para frente os nossos especialistas vão falar, mas que há sim uma sinalização com a reforma tributária de termos pelo menos essa questão mais suavizada, né? E os derivativos poderem tomar uma maior proporção. Então, a BBCE, pensando nesse roadmap de segurança, pensando também em facilitar a vida dos nossos clientes, né, e ter uma tela, na mesma tela ele poder fazer o derivativo e trabalhar no físico, a gente tem o projeto para migrar os derivativos para dentro do eHub durante o ano de 2026, né? E falando também um pouquinho mais para vocês dos derivativos aqui da BBCE, a gente tem hoje na BBCE 3 bilhões de reais registrados em derivativos, né, em estoque. Temos contratos que vão até 2040 aqui. A gente nota que temos sido procurados cada vez mais por empresas para pensar em soluções que ajudem as empresas a fazer a sua alocação de risco, né? As principais, a gente chama aqui de derivativos, quando a gente tem essa situação, né, de derivativos não padronizados, né? E a principal, a procura vem tanto para a questão de gestão de risco de submercado, modulação e curtailment. Então, são essas operações que hoje na BBCE a gente vê a maior procura. E daí, essas operações não padronizadas, termos chegado a esse montante de 3 bilhões de reais em registros, né? Agora, como eu comentei há pouco, as questões dos derivativos, elas têm, e a Bracel fez a pesquisa, como o Rodrigo falou, e foram elencados os principais desafios, e, de fato,
os principais desafios são tributários, e vocês poderão observar que também tem uma questão importante contábil, né? As questões de tributárias vão ser aqui discutidas pelos tributaristas que têm muito mais expert que eu para falar com propriedade, né? Mas, de novo, a gente acredita que a reforma vai nos dar um empurrão nesse sentido, tá? E, por fim, para eu passar a palavra para o Rossetti, acho que é importante voltar e finalizar minha fala dizendo que, com esse roadmap, o que a BBCE quer com isso, né? A BBCE tendo como missão ser transparente e dar liquidez para esse mercado, a gente entendeu a importância que era prover segurança num curto espaço de tempo, né? Essa é a razão pela qual os nossos projetos foram muito pensados diante do que a gente poderia entregar efetivamente, o que poderia colaborar com o mercado e fosse algo que a gente fosse construindo e o mercado amadurecendo. Acho que o clássico aqui é falar da supervisão que eu acabei de comentar com vocês, a redução dos números. Quer dizer, quando você constrói com o mercado algo, as pessoas entendem o porquê daquilo, né? E referendam com muito mais facilidade, porque criar normas é fácil, mas o difícil é que as pessoas entendam o motivo e façam a sua adesão, né? Então, a gente está muito comprometidos com esse avanço de segurança, e em 2023 teremos outro roadmap para mostrar para vocês. Mas agora eu vou deixar o Rossetti dar mais uma aprofundada nos nossos derivativos. E muito obrigada novamente, Rodrigo, pela oportunidade e toda a Bracel. Obrigado, Camila, pelo panorama. Passar aqui para o Rossetti, então, para continuar a apresentação. Bom dia a todos, bom dia a todas, né? Aqui mais uma vez eu queria agradecer ao Rodrigo, ao Alexandre, essa parceria que a gente tem com a Bracel. A gente, como a Camila colocou, a gente gosta muito de trabalhar junto com o mercado, né? A gente tem 2 chamadas ao mercado sendo feitas e a gente entende aqui que a Bracel é um importante canal de comunicação, né? Então, ter essas oportunidades da gente poder discutir e apresentar o que a gente está falando é muito bom para poder caminhar com o nosso trabalho aqui. Então, realmente, aqui fica um agradecimento, né? Aqui, eu acho que aqui eu só poder colocar um pouco quais são as vantagens dos derivativos de forma rápida, né? Como a Camila já colocou, a gente hoje tem 3 bi de derivativos registrados na BBCE, né? Esse número é bem maior do que quando foi feita a pesquisa lá atrás, em 23. Então, isso aqui acho que um pouco cabe que a gente tem já um amadurecimento do mercado. Caso se puder caminhar um pouco para frente aqui, só para poder colocar isso, tá bom aí. O que aconteceu, né? O mercado, eu acho que a gente ainda não tem a liquidez devida que a gente espera ou que gostaria na questão dos derivativos padronizados, mas os não padronizados caminharam muito bem, né, e atingiram esse volume. Por que eles caminharam bem? Porque eles são uma solução eficiente para algumas questões que se colocam, né, principalmente descasamento de submercado, e, assim, e eles não têm incidência de ICMS, toda movimentação é feita pela diferença de preços, você não faz emissão de nota, então você tem alguns pontos que eles se caracterizaram muito para poder ajudar a autoprodução. Quem está desenvolvendo projetos de autoprodução encontrou no derivativo a melhor forma de se fazer uma troca de riscos, né? A melhor alocação de riscos, né? E acho que a BBCE tem se posto nesse papel, né? A gente quer ser a casa onde os riscos são alocados de forma diferente, né? E não dá para fazer isso sem ter segurança. É por isso que a Camila tem reforçado tanto a questão de segurança para o mercado aqui. Então, assim, de novo, o que traz isso para cá, principalmente em derivativos, e que a gente tem aplicado para a empresa como um todo, é o olhar da CVM. A gente tem uma área de autorregulação que responde diretamente para a CVM e que acompanha também os derivativos. E o que a gente fez no processo de supervisão foi essa área também olhar para o que a gente chama de mercado físico.
vamos lá, Casadei, vamos para o próximo poder mostrar como é que tem sido esse. Então, aqui dá uma ideia do perfil dos contratos que a gente tem de derivativos, tá? Então, como é que estão distribuídos esses 3 bi ao longo dos anos? Evidentemente, você tem uma concentração no período de 26 a 30, tá? Que são os maiores volumes. Você vê aqui claramente muito swap entre Sudeste e Nordeste. Você tem alguma coisa com o Sul e com o Norte. E você tem contratos que se estendem até 40, né? O que se coloca aqui, que esses contratos, eles nascem na origem do projeto, por isso que eles são contratos que a gente está chamando de não padronizados, né? Eles são feitos, pode passar mais um aqui, por favor. Eles são feitos o que a Elbia chama da alfaiataria dos contratos, né? A alfaiataria dos contratos, né? Quando você está desenhando a estrutura e você está distribuindo a alocação de riscos, né? Então, você tem um consumidor e um gerador fazendo uma estrutura de autoprodução na qual a alocação de risco, como todo mundo sabe, a expansão do sistema tem sido feita norte e nordeste, principalmente eólica e solar, e você tem carga no sudeste. Como é que eu faço poder fazer a alocação de risco disso sem ter que fazer os contratos ida e vinda de físico? Você faz isso com um contrato de derivativos, o que facilita isso e harmoniza os fluxos. Daqui a pouco eu entro com um pouco mais de detalhe, mas basicamente o que você tem aqui é que 72% das operações de derivativos visam proteger o risco de submercado. Isso está mostrado naquele gráfico anterior, né? Aí você tem algumas estruturas que prevêem uma proteção dupla, né? Dado que você tem tanto descolamento de preço como modulação de geração. Então, você pode ter entrega de um bloco de geração e ele ser compensado se a geração for diferente nos patamares horários, e aí você tem um a pagar e um a receber se isso for diferente, e isso vale também para a modulação do consumo, né? Então, aqui são alocações de riscos de modulação. E aí isso também se presta à questão de curtailment. Se não teve a geração por algum fator, você, evidentemente, pagando, vai ter sempre um prêmio alocado disso, você tem uma compensação financeira, dado que você não teve essa geração, sempre isso referente ao preço que está exposto no PLD. De novo, essa aqui são construções que podem ser feitas em diferentes níveis. A gente já tem aqui na BBCE algumas estruturas aprovadas. Se tem alguma estrutura desses não padronizados que é nova, isso passa por um comitê, a gente analisa os fluxos, tem uma validação que isso participam desde a área de produtos à área de autorregulação. A gente aborda questões societárias, questões tributárias, questões regulatórias destes contratos que estão sendo elaborados. A gente faz o acompanhamento de todos o processo de registro, a abertura dos clientes que estão aqui dentro da plataforma. Importante falar, eu não falei isso aqui, para derivativos, você não precisa ter uma licença CCE ou ANEEL para poder operar. Então, a gente tem bancos que estão exclusivamente dentro da plataforma de derivativos, sem eles terem as licenças para operar, porque eles são agentes financeiros e foram autorizados a ter esse tipo de operação. Tá? Aqui, Casadei, só vou passar no próximo slide para um exemplo bem simples, que você tem, como eu falei, uma indústria que consome 10 megas no Sudeste, ela fez um projeto de eólica no Nordeste, né, para fazer a autoprodução, fazendo o processo de arrendamento, né, e o que você tem aqui se você tiver o preço do Sudeste, ela vai pagar um prêmio, tá? Se você tiver um preço do Sudeste mais alto que o Nordeste, ela recebe essa diferença. Então, ela vai compensar a exposição que ela está tendo no mercado físico. Se for o inverso, ela paga. Basicamente, esse é um exemplo simples que você está fazendo um hedge de submercado agregado a um contrato físico que já existe, e você tem um contrato de derivativos que é registrado aqui na BBCE, que é observado pela CVM, na qual garante esse ajuste financeiro. Né?
Qual que é a vantagem disso aqui? Né? Você não tem ICMS sobre esse contrato, você tinha que fazer a ida e a volta dele. Você tem uma nota só que faz o ajuste, que faz o ajuste do volume financeiro. Este contrato ele não é registrado na CCE, porque você já tem o contrato físico fazendo a transação disso, você tem só um ajuste financeiro desta alocação aqui. Tá? Então, isso aqui dá uma perspectiva muito do que está sendo feito do não padronizado. Mas aqui tem o desafio do padronizado. Né? Por que o padronizado não tem liquidez? Né? E aqui, Casadei, pode passar o próximo slide, por favor? E aqui eu remeto à pesquisa feita exatamente citada pelo Rodrigo, feita pela Bracel lá em junho de 23. Né? E aí aqui tem uma questão tributária. O maior desafio é uma questão tributária que a gente vai discutir aqui e que a gente entende, vamos deixar para os especialistas, que é o Calabró e o pessoal do Livre Salamão falar sobre isso, por isso que eu estou tentando acelerar a minha apresentação aqui, para a gente entrar no ponto mais bacana da discussão. Então, a questão tributária. A relação entre ambiente físico e financeiro, na verdade, isso tem a ver com o tributário, está relacionado com isso, porque você não consegue fazer as duas operações se ligarem e fazerem, a não ser que você faça a questão do hedge accounting. Então, está lá os 20% do contábil que também entra nessa complexidade. Né? Porque para você não pagar PIS e COFINS sobre uma determinada operação, ela precisa ser caracterizada como hedge accounting, e aí você consegue juntar o mundo físico e o financeiro. Então, todas essas estruturas que a gente tem descrito aqui, você não tem a incidência de PIS e COFINS, dado que você está seguindo a estrutura de hedge accounting para o derivativo. Né? Então, essa daqui é o esforço que a gente está fazendo. Né? E eu estou colocando isso aqui como uma provocação para a gente poder começar a debater e olhar que algumas dessas frentes caminharam e algumas frentes, principalmente a reforma tributária, traz uma solução para a gente. Mas o que deixa a gente, como BBCE, muito animado é exatamente a questão que todo mundo, você tem 85% de interesse em usar derivativos. A gente acredita nessa ferramenta, acredita no potencial dela, é por isso que a gente tem a licença já desde 2020 e a gente está investindo mais em plataforma para poder juntar isso num mesmo ambiente e poder dar mais transparência para o mercado. Tá? Aqui, então, eu vou deixar passar aqui, Casadei, esse é o ponto que eu queria, eu vou deixar a provocação aqui para o Calabró poder falar sobre essas questões tributárias e as outras questões, principalmente jurídicas, que afetam a questão dos derivativos. Obrigado, Rossetti. Passar aqui, então, para o Calabró, para o Vinícius, aí, para apresentar aí a parte tributária, para depois a gente abrir para o debate. Bom dia a todos. Prazer estar com vocês aqui. Estou com o Vinícius Branco, sócio do escritório, sócio sênior, um ícone do direito tributário. Na verdade, ele que vai passar todas as informações para vocês sobre as questões tributárias que a Camila e o Rossetti já introduziram, tá? E eu fico aqui na sequência à disposição de vocês para falar um pouco de autorregulação, se for o caso, mas eu acho que o ponto mais importante aqui da nossa participação é trazer para vocês essas questões tributárias que o Vinícius vai expor, tá? Posso colocar aqui? Eu vou... Deixa eu só fazer uma introdução. Estou aqui, né? Bom dia a todos. Eu queria, antes de mais nada, agradecer à associação pela oportunidade de estar aqui discutindo um tema que é bastante atual e muito desafiador, que é a tributação dos derivativos em qualquer mercado, inclusive no de energia elétrica, né? Infelizmente, a legislação que trata da matéria ela ainda é muito precária, muito complexa, porque ela se encontra espalhada em diversas leis, decretos, instruções normativas, soluções de consulta, outros atos administrativos, e isso significa um grande labirinto que desafia o entendimento do intérprete, exigindo ainda muito aperfeiçoamento da lei para que evitar a indesejável insegurança jurídica.
Bom, vamos então, sem mais delongas, dar início à apresentação, seguida de um debate, e eu já adianto, se possível, não ter respostas imediatas a todas as questões que venham a ser colocadas, mas eu me comprometo a tomar boa nota delas e responder depois, posteriormente, a vocês aquilo que não tiver uma resposta no bate-pronto. Eu preparei uma apresentação aqui para resumir os principais pontos sobre a tributação de derivativos. A parte que eu parei, a tributação de derivativos pelo imposto de renda. Essa tributação varia de acordo com vários fatores. O tipo de contribuinte, se ele é pessoa física ou pessoa jurídica, o regime tributário aplicável, ou seja, se a pessoa jurídica é tributada com base no lucro real, presumido ou arbitrado, e a modalidade do contrato negociado, opções, futuro, termo ou swap. Lucro real, que imagino seja a maior parte dos associados seja tributada no lucro real. Os lucros líquidos, eles assim são denominados os rendimentos oferidos nessas operações realizadas em bolsa, mercado e balcão, eles sempre vão integrar o lucro real. Eles não são tributados separadamente, eles devem ser incluídos dentre as receitas tributáveis, demais receitas tributáveis das pessoas jurídicas. Havendo imposto de renda na fonte, ele é deduzido do imposto de renda incidente sobre os ganhos líquidos apurados no mês ou compensados com o imposto de renda incidente sobre ganhos líquidos apurados nos meses subsequentes. Havendo pagamento do imposto em separado de 15%, e essa tributação ocorre em situações muito específicas, ele é considerado como uma antecipação daquilo que é devido na declaração. E esses ganhos são tributados também pela contribuição social sobre o lucro, alíquota de 9%. Quais são as condições para a dedutibilidade das perdas incorridas nessas operações? Bom, a operação deve ser contratada em mercado de bolsa ou assemelhada ou no mercado de balcão organizado e registrado segundo as normas do Banco Central e da CVM. Deve servir como cobertura de riscos, ou seja, hedge, e demonstrada por meio de controles que demonstrem a exposição do risco relativo ao bem que se pretende proteger. Deve ser demonstrado o processo de gestão de riscos e a metodologia utilizada na apuração dos valores protegidos. E deve ser demonstrada sua adequação ao controle que comprova a existência de correlação na data da contratação entre as variações de preço do instrumento de hedge e o retorno esperado pelos bens e direitos que serão protegidos. Vou só dar um exemplo, uma situação simples em que a empresa quer fazer a proteção de uma possível perda no futuro de, digamos, R$10.000, só que ela faz um hedge de R$100.000. Esse excesso de 90 é considerado especulativo, porque isso não está protegendo nada. A proteção vai até o limite da exposição dela. E o especulativo ele tem um tratamento fiscal bastante diferente daquele que é a operação que sirva para a proteção. Qual o momento da apuração do ganho? O ganho ou perda ele deve ser apurado na data da liquidação, cessão e encerramento da operação. Essa regra vale para todos os impostos, né? Imposto de renda, contribuição social, PIS e COFINS. Efeitos da não comprovação do RED. As perdas só podem ser compensadas até o limite dos ganhos e a glosa do valor deduzido que exceder o limite dos ganhos com exigência de multa e de juros. Daí a importância de se ter todas as evidências possíveis e imagináveis de que a operação foi contratada com a efetiva finalidade de proteção. Operações de NDF. Aqui saiu NFD, mas NDF. São os non-deliverable forward, são operações que têm a natureza e o tratamento das operações a termo. Não estão sujeitas a ajuste diário, são liquidadas por diferença, ou seja, não há entrega física, e elas devem ser contratadas sempre sem cobertura. Com cobertura, elas são equiparadas à operação de renda fixa. Lucro presumido.
não há tributação pelo PIS e COFINS, desde que a negociação de derivativos não conste do objeto social. Essa questão do PIS e COFINS, que eu passei aqui meio rápido, também é uma questão importante, que já deu muita margem à dúvida no mercado, mas hoje ela está solucionada por conta do decreto que reduziu a zero as operações, o PIS e COFINS sobre essas operações, né? Então, empresas sujeitas ao PIS e COFINS não cumulativo, a alíquota é zero, não deduz nada, porque não haverá ganho tributável, né? Nas operações com derivativos, há retenção de 0,005 de imposto de renda na fonte e os ganhos são tributados como receita tributável. Esse imposto de renda na fonte ele só se aplica em situações justamente naquelas operações que não sirvam para a proteção. E ele é chamado de imposto dedo duro, como vocês devem saber, serve simplesmente para informar a Receita que existe uma operação sendo contratada e que eventualmente possa ser tributada. Essa incidência de 15% sobre ganhos apurados e pagos pelo próprio contribuinte também ocorre em situações muito específicas e não se aplica às situações em que a operação esteja sendo contratada com a finalidade de hedge. Os ganhos líquidos auferidos no mês de encerramento do período de apuração devem ser incorporados automaticamente ao lucro presumido prefeito de tributação. As perdas apuradas nas operações com derivativos não são dedutíveis, porque empresa tributada com lucro presumido não deduz nada, e somente podem ser compensadas com ganhos auferidos nas próprias operações. Em conclusão, o regime do lucro presumido ele só se mostra vantajoso para empresas cuja receita preponderante tem origem na comercialização de energia e não em operações de renda variável. Sempre que a receita preponderante for em operações de renda variável, é geralmente mais vantajoso seguir para o lucro real. Tributação no hedge internacional. Contratadas em bolsa, devem ser contratadas em bolsa ou no mercado de balcão. O ganho da contraparte no exterior não é tributado, existe norma reduzindo a zero a alíquota do IR nessa operação. E a perda da empresa brasileira é dedutível desde que atenda os requisitos legais, ou seja, justificativa, registro, demonstração da necessidade e controle. A dedutibilidade aqui também já deu muito pano para manga, a jurisprudência do CARF, são poucas as decisões relacionadas a esse assunto, mas, em resumo, existem decisões proferidas pela Câmara pelo CARF, que dizem que o ganho auferido em operações da espécie não precisaria haver uma correlação direta, eles poderiam ser dedutíveis dentro de uma cesta e não operação por operação. Esses acordos são interessantes, depois, se vocês tiverem interesse, eu posso encaminhar. E esse é o chamado Heading Account, que é muito utilizado fora do Brasil, mas aqui, por enquanto, ainda é uma novidade. Novidades em relação à medida provisória 1303, ela deve ser aprovada dentro do prazo estabelecido pela Constituição Federal, que é de 60 dias, podendo ser prorrogada por mais 60 dias, e nós, infelizmente, já estamos no finalzinho desse prazo. Se ela não for validada, os efeitos durante o prazo em que ela vigorou continuam sendo válidos, e aí cabe ao Congresso regular a transição. Na verdade, essa MP ela só produziria efeitos em relação a derivativos a partir do dia 1º de janeiro do ano que vem. Então, mesmo que ela não venha a ser aprovada, isso pouco vai importar, porque ela não chegou a produzir efeitos durante esse ano, né? As normas relacionadas à operação derivativa, portanto, só vale a partir do dia 1º de janeiro de 26. Ela consolida e simplifica de alguma forma as normas tributárias sobre derivativos.
estabelece novos parâmetros de dedutibilidade de perdas de operações contratadas no exterior, ou seja, ela diz simplesmente que o preço deve ser formado em mercado respaldado por quantidade suficiente de operações entre terceiros realizadas com o respectivo ativo, né? Ela toma como parâmetro um conjunto de operações que tenham sido realizadas com terceiros para aferir a dedutibilidade ou não das perdas. Aqui existe uma regra também de que a compensação de perdas deve ser realizada no prazo de 5 anos. Eu ainda tenho dúvida se isso se aplica apenas a pessoas físicas, né, ou também às pessoas jurídicas. E a dispensa do imposto de renda na fonte depende de ato do secretário da Receita Federal. Falando um pouquinho da reforma tributária, as notícias em relação a esse assunto são muito boas, porque todas as operações que impliquem ganho líquido no mercado de derivativos, elas não são tributadas. Ou seja, hoje elas já não são para empresas que estão no regime não cumulativo do PIS e da COFINS por conta da alíquota zero, e elas continuarão não sendo tributadas pelos novos impostos que substituirão o PIS e a COFINS, né? IBS e CBS. Agora, há uma disposição que preocupa bastante aqui, que está no parágrafo 6º do artigo 12, segundo o qual, se o contribuinte contratar um instrumento financeiro de derivativos em condições fora de mercado, a operação vai ser tributada pelo IBS e pela CBS, né? Então, aqui é uma regra que exige sempre a necessidade de que as operações com derivativos sejam sempre contratadas com a finalidade de hedge e não com caráter especulativo. Bom, são basicamente esses principais apontamentos. Eu fiz uma apresentação bastante sucinta de tudo. Existem dezenas de detalhes que não foram colocados, seja por falta de tempo e seja por conta da complexidade, e eu me coloco aqui à disposição de todos para responder as questões que venham a ser colocadas. Agradeço a todos e continuo à disposição. Obrigado. Obrigado, Vinícius.